A segunda-feira foi movimentada para o trio golpista Walter Delgatti, Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. O que começou com uma denúncia colocando o ex-presidente no centro da trama de atuação da dupla que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, terminou com Carla Zambelli, enquadrada pelo ministro Alexandre de Moraes e mais próxima da prisão. Segundo uma denúncia potente dada pelo advogado Ariovaldo Moreira, que atua na defesa do hacker, Bolsonaro, além de saber de tudo que ele e Zambelli faziam, autorizava de forma irrestrita todas as ações praticadas pela dupla. A investigação como um todo, se você analisar o que foi dito pelo Walter, desde da CPMI, dos atos golpistas, até a investigação que já vinha há algum tempo, o Walter sempre usou o mesmo discurso. O Walter sempre disse que estava amando de Carla Zambelli. E o Walter sempre apontou, não é segredo para ninguém que ele esteve com o ex-presidente, de que havia assim, um comando direto da Carla Zambelli para com ele, e o Walter, pelo menos o que passavam para ele, era que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de todas as atitudes, a forma com que a deputada Carla Zambelli estaria conduzindo essa situação. Então, o Walter disse isso algumas vezes, não só para mim, mas até disse à imprensa enquanto outro, de que havia, sim, um comando da Carla Zambelli no que diz respeito aos seus atos e que tudo que era passado a ele havia concordância aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que, segundo a Procuradora-Geral da República, Delgatti e Zambelli teriam elaborado e inserido documentos falsos no sistema do CNJ, entre eles um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento, de extrema gravidade, foi forjado como se tivesse sido assinado pelo próprio Moraes e chegou a ser incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão. A fala do advogado de Delgatti abre um novo caminho para essas acusações e deixa a entender que, inclusive, esse crime estava sob ciência do então presidente, que nada fez para barrar, investigar ou punir as ações golpistas. Questionado há pouco mais de um mês sobre o caso da perseguição armada contra um jornalista às vésperas das últimas eleições presidenciais, Bolsonaro disse que o que estavam fazendo com Zambelli era uma injustiça, demonstrando apoio à sua aliada. Na ocasião, a primeira turma do STF já tinha maioria para condená-la a 5 anos de prisão pelo crime, que continua sendo analisado. Uma injustiça com a Carla Zambelli. Pelo que eu sei, ela tem porte de arma. Ela não podia estar armado, talvez, se ela estivesse a 100 metros de um local de votação. Se bem que não foi no dia das eleições. É por causa do período, 48 horas antes, 24 horas depois. É uma injustiça, um exagero. Não só a cassação do mandato, bem como o número de anos de prisão. Sobre os novos fatos que mostram a parceria de Delgatti com Zambelli, tudo está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos envolvidos. Ele foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Com o placar já formado pela maioria, resta apenas o voto do ministro Luiz Fux para o encerramento do julgamento. Mesmo assim, o desfecho já aponta que Zambelli pode pegar 10 anos de prisão e ter mais a perda de mandado. Já a condenação de Delgatti foi estipulada em 8 anos e 3 meses. A situação, no entanto, não termina aqui. O caso se entrelaça com outras investigações envolvendo a extrema-direita. Alexandre Ramagem, que à época era diretor da ABIN e hoje é deputado federal, também alvo de inquéritos por suposto uso político da estrutura da ABIN para perseguir adversários e espionar autoridades públicas. No caso dele, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que ele continue sendo julgado. Isso porque, na semana passada, a Câmara, numa ação considerada de golpe dentro do golpe, suspendeu seu julgamento, ou seja, tentou livrar a barra do parlamentar. A Corte não cedeu às pressões da Casa e Ramagem seguirá respondendo por 3 crimes graves relacionados à tentativa de golpe de Estado, entre eles: tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Só que nessa história, a defesa de Zambelli viu uma oportunidade, que acabou indo por água abaixo em uma grande rasteira vinda do ministro Alexandre de Moraes. O que eles fizeram foi entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal para suspender o julgamento que pode levá-la à prisão. A estratégia era tentar empurrar o julgamento para que a Câmara dos Deputados avaliasse se a ação penal contra ela devia ser ou não paralisada. Na prática, a tática repetia o que foi feito pela defesa do também bolsonarista Alexandre Ramagem na semana passada.
Na petição enviada ao Supremo, a defesa de Zambelli afirmou que o que se pede é a suspensão do julgamento até que a Câmara analise o pedido feito, e que, se aprovado, o processo seja paralisado, assim como ocorreu no caso de Ramagem. Os advogados também disseram que o PL, partido de Zambelli, já protocolou um ofício no dia 29 de abril, solicitando ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que a casa se manifeste sobre o processo, o que até agora não aconteceu. A complexidade do tema, que tenta forçar um clima de tensão entre os poderes, foi debatida pela CNN. Esse é um assunto que volta e meia gera dúvidas, né, e debates ali sobre de quem, afinal, é a palavra final quando um parlamentar é condenado pelo Supremo à cassação, né, ou seja, à perda do mandato. Quando o Supremo estava julgando Carla Zambelli por aquele episódio nas vésperas da eleição de 2022, em que ela sacou e apontou uma arma, né, ali naquela discussão política que aconteceu em São Paulo, o julgamento não terminou, né, houve o pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas houve ali maioria formada para condená-la à perda do mandato, e essa discussão já havia chegado ali na Câmara de uma maneira um pouco controversa, porque a Câmara entende que a perda do mandato, mesmo que seja uma determinação ali na sentença do Supremo, ela não é automática, né? Ela depende ali de uma decisão dos próprios parlamentares, do próprio Congresso Nacional. E aí agora, essa discussão, ela voltou à tona porque Zambelli também tem maioria no Supremo para ser condenada à perda do mandato pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que, segundo as investigações, ela teria, inclusive, incluído, né, no Banco ali Nacional de Mandados de Prisão, um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos julgamentos terminou ainda, né? Como eu disse, no primeiro do porte de arma houve um pedido de vista do ministro Nunes Marques, e nesse do CNJ ainda falta o ministro Luiz Fux votar, está acontecendo em plenário virtual, então ainda está aberto, né, para ele incluir ali o seu voto, mas de qualquer maneira, somados, esses dois casos gerariam aí mais de 15 anos de prisão, 15 anos e 3 meses de prisão, somando as duas penas, e em ambos os casos há a perspectiva de condenação, maioria já formada no Supremo Tribunal Federal, para a perda do mandato. Mas o pedido da defesa de Zambelli, que foi feito na tarde de segunda-feira, foi barrado no início da mesma noite pelo ministro relator Alexandre de Moraes, amargando os planos da parlamentar. Na decisão, o ministro destacou que os crimes atribuídos à parlamentar ocorreram antes da diplomação do atual mandato, o que impede qualquer intervenção da Câmara. Além disso, o processo já está na reta final, com a fase de instrução encerrada, o que torna o pedido ainda mais improcedente. Dessa forma, a ação penal segue em análise até a sexta-feira, dia 16, prazo final do Supremo para a apreciação deste caso.